Obrigado a você. Obrigado. Obrigado ao estúdio, tudo. Obrigado. Tá? Obrigado por tudo. Bem, meus amigos, nós estamos retornando aos estúdios ITV JG. Hoje nós estamos recebendo o Jesus Natal, um morador antigo do bairro Amorim, onde passou a sua infância, onde a sua família residiu e reside até hoje, aqueles que ainda estão entre nós. Natal criou aqui também a sua família. Eu diria que um morador apaixonado pelo querido bairro Amorim. E nós vamos ter uma série de bate-papos aqui com moradores do bairro Amorim, dos bairros adjacentes, e a gente trazer aqui uma discussão saudável referente àquilo que acontece no bairro e também às suas necessidades. Até para levar ao poder público, o executivo, o legislativo da cidade, algumas mostragens para que o poder público possa olhar o bairro Amorim também com bons olhos. Jesus Natal, seja bem-vindo aos estúdios JG. Muito obrigado, Abádio. Muito obrigado, estúdio JG. Eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje de me apresentar, Embora todo mundo já me conhece, Jesus Natal, aqui do bairro Amorim. Eu agradeço a Deus que as portas se abriram para aqui, para mim, para os meus pais, em 1970. Daí para cá a gente vem trabalhando, crescendo, participando da comunidade e também partilhando aquilo de melhor que a gente tem com as pessoas mais humildes que nós temos aqui no bairro. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou à disposição. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo nosso, parabenizando você pelos trabalhos, eu diria assim, sociais que você faz perante a sociedade do bairro Amorim. Você é uma pessoa de família, uma pessoa que está sempre ajudando a comunidade ali da nossa querida paróquia Nossa Senhora da Penha, E também faz um trabalho social entre as famílias, ajudando mutuamente aquelas pessoas que mais necessitam. Você faz isso assim de coração? Como que é feito esse trabalho, Natal? Olha, Bádio, é o seguinte, desde pequeno, eu já tenho dentro de mim esse negócio de partilhar, Essa coisa de agradar o próximo, servir a ele, servir a comunidade, isso já é de sangue, isso já está nas veias. Porque não adianta nada eu querer viver uma vida dentro de uma comunidade, mas ser um cara solo. E a gente não é nada nesse mundo caminhando sozinho. Então eu escolhi as pessoas carentes, daquelas que realmente estão precisando da gente no nosso dia a dia. É um socorro médico, é um remédio, é uma cesta básica, que às vezes a gente tem condições de ajudar. E aquilo que não está dentro das condições da gente, a gente corre também e pede ajuda, sabe? Porque, na verdade, a nossa cidade, de uma maneira geral, em todos os pontos da cidade, existem famílias que estão precisando de uma ajuda hoje, Perfeito. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder servir. Isso é uma coisa, assim, que já está em mim, não é para me engrandecer, mas pela honra daquele que me concede a vida todos os dias. Muito bem falado. A gente hoje até discutiu essa disparidade, essa diferença
entre a sociedade, pessoas que têm muito e pessoas que têm de menos. Nós estivemos hoje com o pessoal do Rotary, que é parceiro aí do canal, onde a gente falou muito sobre isso, que é a sociedade solidária, né? Que nós precisamos realmente olhar para as pessoas que mais necessitam. Eu vendo esse amor seu pela sociedade, essa paixão pelo bairro Amorim, eu pergunto a você, na sua visão, hoje o que é que mais necessita o nosso bairro? Olha, são N coisas, né? Mas existe aquelas... São inúmeras. São inúmeras. Então, assim, existe aquelas que é prioridade e aquelas que é urgente. Sim. Né? Que não dá para esperar. Perfeito. Né? Então, primeiramente, eu me preocupo muito com aquele que vive em situação de rua. De rua. Sabe? Aquele que está em situação de rua hoje, ele não tem parente e muitas das vezes não tem amigos. Perfeito. Né? Então, você imagina só um frio como esse que nós tivemos aí, você saber que tem alguém que sente dor tanto quanto você, que está aí dormindo nas portas, né? Hoje teria que ter um trabalho social, independente da vida que o cara escolheu para levar. Um acolhimento. Um acolhimento. Nós não estamos aqui para atirar pedra em ninguém e muito menos julgar. Perfeito. Se você não pode estender a mão para levantar, mas também não pega a sua mão e empurra mais para baixo. Então nós estamos precisando de acolher esse pessoal de situação de rua, né? Tem famílias que hoje perderam o emprego, né? Está o pai desempregado, está a mãe desempregada, o filho está pagando faculdade, ou precisa pagar uma van e a renda dele não dá. Então, longe de mim falar que aquela pessoa não é digna de receber uma ajuda. Claro que sim, todos nós já passamos por algum problema na vida e a gente tem que, é nessa hora que você tem que socorrer. E é nessa hora que eu entro que assim, se eu faço por ele, amanhã ou depois tem alguém fazendo por mim e por um parente meu. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque o bairro Amorim hoje, só para te falar a verdade, assim, a gente está meio que descoberto, né, de ajuda, não só social, mas de uma ajuda. Na verdade, nós estamos precisando aqui daquele líder, sabe? Daquele representante do bairro. Da comunidade mesmo. Da comunidade mesmo. A comunidade no todo está precisando desse líder para que leve os problemas do bairro aos conhecimentos de pessoas de alto poder para ajudar a resolver. Você entende? Então, assim, a gente vai pegando ajuda de um, ajuda de outro, mas no fundo, o que o bairro está precisando hoje de representantes. Representantes. Porque, graças a Deus, se você for pensar bem, não vamos pegar muito atrás, não. De 30 anos para cá, Araguari cresceu. Duplicou. Araguari triplicou. Isso. Então você vê bem assim, pessoas que antigamente trabalhavam só na zona rural, hoje dificilmente tem trabalho nas zonas rurais, né? Tá tudo dentro da cidade. E graças a Deus, os empresários, né, não só do bairro Amorim, mas num todo da cidade, tá abrindo as portas, né? Oferecendo trabalho, né? E oportunidade para aquele que quer trabalhar. E então está faltando aquele toque assim da gente formar profissionais. E esse elo de ligação entre a comunidade do bairro e o poder público. E o poder público. Aí você achou o elo do negócio. Você entende? Porque não adianta nada eu reivindicar, mas não ter ninguém para levar o que eu quero que se realize no meu bairro para frente. Entendi. É que nem chover no molhado. Ninguém vai ver meu grito de socorro, né? Mas se tiver uma pessoa que consiga levar a necessidade do bairro até a mesa daquele que possa dar continuidade e resolver, seria ótimo. Mas, enquanto isso não aconteça, vão lutar com as armas que tem, né? Socorrer o necessitado e vão ver as prioridades que nós temos hoje no bairro, porque, como eu te falei, há 30 anos atrás, quando muito uma pessoa tinha um Fusca, uma Brasília numa garagem. Isso mesmo. Né? Hoje não. Hoje uma casa tem 2, 3 carros, tem uma moto. Isso. Né?
Então, o que acontece? O trânsito do bairro Amorim ficou apertado. O trânsito também é um problema Né? sério aqui. Muito sério, muito sério. Eu não quero alongar muito a conversa, mas assim, eu já presenciei senhoras correr, pegar a mão do filho para atravessar na faixa de pedestre e o cara nem quis parar para ela. Você entende? Passou o carro ali por trás dela ali que a sainha dela balançou. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer com que a entrada da cidade seja o cartão postal de visita. Por quê? Se eu chegasse numa cidade, pegasse um trânsito bem furioso, né, bem nervoso, como está acontecendo hoje, principalmente na Rua Coromandel, Rua Padre Nicásio, sim, sim. O que acontece? Eu ia imaginar como é que seria o centro dessa cidade. Perfeito. Você entende? Então, o que acontece? Primeiramente, a gente zela da entrada da cidade, que é o nosso cartão postal. Araguari merece, Araguari cresceu, o bairro Amorim desenvolveu. Muito. Né? Muito, graças a Deus. Né? Bom trabalho dos governantes, né? E as coisas vêm acontecendo. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar paralisar. Melhoramentos contínuos. Todo dia. A melhora contínua faz parte do nosso dia a dia. Sim. Né? Eu amo esse bairro, estou aqui já há 55 anos e eu quero ver melhoras. Porque não adianta nada eu chegar em outra cidade, eu moro lá em Araguari. Nossa, meu Deus, lá eu cheguei na entrada da cidade, eu fiquei horrorizado. Tumulto. Tumulto. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar que Araguari não é aquela Araguari de 30 anos atrás. Nós precisamos pensar numa Araguari nova, de um futuro promissor, e que as coisas aqui dentro de Araguari precisam funcionar como se fosse uma cidade grande. Vamos falar que a capital de Minas Gerais hoje é Araguari. Sim. Concorda? Porque é uma cidade acolhedora, uma cidade que a sociedade aqui é muito acolhedora, abraça a causa, né? Uma região riquíssima de tudo. Uma região riquíssima, né? E outra coisa, apoiar também o agro na nossa cidade, né? Gerar emprego. Graças a Deus, nós temos aqui uma terra muito fértil aqui no município. Hoje eu posso te falar isso, que eu trabalho no ramo de vendas e de patrimônio urbano, rural. Sim. Então você nota que a salvação da lavoura está na região. Está na região. Está na região, né? Boa de água, graças a Deus. Então, voltando para o trânsito. Abádio, não dá para entender um fluxo de carro igual tem aqui na Avenida Joaquim Barbosa, que é saída e descarrega nas vias laterais. Sim. Mas acaba onde? Acaba na Rua Coromandel e Rua Padre Nicásio, certo? Que aqui você vê. Além do tumulto que nós temos no centro do bairro, principalmente na porta das escolas, não é isso? Sim, ué. Onde, até eu quero pegar um gancho da sua fala, é muito louvável o que você aqui colocou. Primeiramente, você fez uma colocação que ela serve para cada pessoa que vive em sociedade, que vive em família, que é a parte social. Claro. De você ver o irmão que sofre, daquele que está aí jogado na rua, né? E que nós ainda não temos na cidade um acolhimento para suprir essa necessidade. Nós temos no bairro, e sabemos disso, né, o albergue, mas o albergue não suporta essa carga de pessoas que estão aí, vamos dizer, jogados pela rua. Jogados. Esse trabalho social tem que vir do poder público e é igual você colocou, não pode ser amanhã, isso tem que ser para ontem. Isso é para ontem. Mas quando você coloca com sabedoria essa questão do trânsito, e aqui eu quero até engrandecer essa sua fala, essa sua lembrança, que agora teve uma mudança aí na prefeitura, secretariado. Certo. Hoje está assumindo a Secretaria de Trânsito, o secretário Joaquim, né? É uma pessoa com um dinamismo muito grande, que bom. Um conhecimento assim de toda a cidade de Araguari, uma pessoa com muitas e muitas boas intenções. Ele já teve fazendo aí um pequeno estudo, porque ele está chegando agora no bairro Amorim, e eu percebi que ele é uma pessoa que está voltada para resolver o problema, porque o bairro Amorim, eu gosto muito de comparar ele
com o bairro Santa Mônica e Uberlândia. Essas transversais nossas aqui é o mesmo desenho do Santa Mônica e Uberlândia. Sim. Então nós não podemos continuar a insistir com essas vias de mão dupla. Você entendeu? Se você entra numa rua, aí você olha lá na frente, vem um veículo de lá para cá, você tem que estacionar o seu carro, parar ele, aquele veículo corre toda a extensão do quarteirão, aí depois você passa. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Então eu acho que o momento é oportuno e realmente essa é uma necessidade urgente do bairro Amorim. E esperamos que o novo secretário, com a sua sensibilidade, o prefeito Renato Carvalho, que é um cidadão que nasceu, que viveu a sua infância, que foi criada, a sua família aqui no bairro Amorim, também colocar como prioridade essa questão aqui no nosso bairro. Exatamente. Até porque não só o bairro Amorim, mas quanto outros Sim. demais bairros da cidade, não foi projetado, na época, por via de mão dupla, né? Perfeito. Mas hoje nós temos condições de mudar. Perfeito. Você entende por que eu te falo? Pelo seguinte, hoje nós temos, como eu te falei anteriormente, nós temos que parar de pensar que Araguari é aquela Araguari de 30 anos atrás. O fluxo de carro hoje triplicou. Então já está na hora da gente pensar que uma rua Coromandel necessita de um semáforo, né? Que a rua Padre Nicásio precisa de uma lombada eletrônica, né? Porque hoje, infelizmente, o brasileiro é assim, só sente quando pesa no bolso, né? Verdade. Não é que a gente querendo taxar, gerar multa, essas coisas não, mas uma maneira de educar, educativa, né? Até porque eu já estou com 60 anos e eu quero ver meus netos, as minhas sobrinhas pequenas, tendo uma visão melhor do trânsito, vai tirar uma habilitação, saber que naquela rua nós não podemos passar de 30 km por hora, de 40 km por hora, porque hoje está largado e a pessoa, você quer pegar o fragante e fica aqui na rua Padre Nicásio, pessoas aqui andam 70, 80 por hora. É minuto a minuto, né? E até porque, assim, a rua Padre Nicásio tem uma vantagem, ela é mais espaçosa. A Coromandel não, estaciona um carro de um lado, do outro, sobra o meio. Você entende? Sim. Então, quando chega nas travessias, você não tem noção do que está vindo descendo, né? E então, assim, são críticas construtivas. Perfeito. Não estou aqui para tirar pedra em ninguém, mas assim, para colocar em prática aquilo que está dentro da minha cabeça, o desejo do meu coração de ver esse bairro Amorim. É o dia a dia que você vive. É o dia a dia, sabe? Melhorar cada vez mais, porque existe uma coisa que todo mundo comenta: o bairro Amorim é um dos melhores bairros da cidade. E para te falar a verdade, não porque sou morador daqui, mas realmente é. Ele é um bairro que ele te dá acesso a tudo, sabe? Então o que acontece? Se a gente tiver um pouquinho mais de carinho, mais dedicação e tiver pessoas para dar sequência nos nossos ideais aqui, eu com certeza nossos filhos vão ver um bairro Amorim com cara de centro da cidade. Perfeito, certo? E a gente não tem que se preocupar, porque esse dia para trás eu estive lá em Uberlândia, quando o semáforo abriu para mim, ele abriu todos que estavam na minha frente, mas de esquina em esquina tinha um semáforo. Você entende? Mas então, você ia embora, você mas eu ia. Eu sabia que ali eu podia trafegar despreocupado, né? Mas então eu peço a Deus que seja bem-vinda essa crítica, né? Que soa no coração das pessoas aí que vai um dia ouvir esse áudio aí que a gente está gravando e que me ajude, né? A cobrar, botar suas ideias em prática, escrever também o que você quer de melhor para o bairro. Vai ajudar a cidade. Vão ajudar. A gente está aqui para se dar as mãos, né? Não querer ser nada sozinho, porque eu sozinho não sou ninguém, confesso. Eu quero te parabenizar pela sua fala e dizer às pessoas que estão nos vendo que a gente cada dia tem uma lição, é das pessoas. E é por isso que nós, do canal, estamos
abrindo esse leque, essa oportunidade, para ouvir as pessoas nossas, as pessoas que vivem aqui no bairro Amorim. Outras pessoas virão, mas a sua visão, o seu comentário nos enche de alegria, Obrigado. de esperança. Quero te parabenizar por isso. Até quero já deixar aqui o convite para você, para que você volte numa nova oportunidade para a gente Obrigado. continuar esse bate-papo, porque vai ser de grande valia, eu tenho certeza, e essa fala vai chegar aos secretários do prefeito, aos nobres vereadores da cidade, né? E inclusive ao prefeito Renato. Com certeza, como eu falo para muita gente aí, graças a Deus nós tivemos um prefeito diferenciado. Renato, ele veio, mostrou que dá para fazer o melhor, né? Então a gente tem que, nessa hora, apoiar ele, né? Dar força para ele, aquilo que de críticas destrutivas, que não chegue nem aos pés dele. Sim. Até porque, assim, nós já conhecemos vários políticos que passaram por aqui, né? Cada um deu a sua contribuição. Lógico. Muitos falam que poderia ter sido melhor. Não, mas cada um fez o que pôde, né? Dentro do seu tempo, né? Dentro do seu tempo, dentro das suas condições. E o Renato hoje está fazendo também aquilo que está dentro das condições dele, né? Essa turma nova que chegou, né? Muito boa. E a gente tem mais que agradecer e somar também com eles. Não, e mostrar para eles. Mostrar para eles que a gente está aqui para ajudar. Para que eles venham contribuir no nosso bairro. Essa é uma melhoria para a cidade. Para a cidade. É isso? Isso é bom para a gestão de hoje. Para a gestão de né? hoje. Porque, afinal de contas, todos nós temos dentro do coração, no nosso sangue, um DNA político. Cada um quer ver a sua cidade de uma forma, né? E é nessa hora que a gente começa a mostrar os nossos ideais. Somando com essa força política que nós temos aqui hoje, com certeza nós só temos a ganhar com isso. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Volte sempre. Obrigado. O canal estará sempre à sua disposição. E eu agradeço. E a você, eu quero dizer, de tão grande proveito foi essa fala aqui. Ela vem de encontro realmente com as necessidades da nossa cidade, do nosso bairro. E é muito importante trazer pessoas que tenham conhecimento, que tenham vivência aqui do bairro, que a família viveu aqui, que a família vive, que os filhos estão sendo criados aqui e que fazem parte do futuro brilhante do nosso querido bairro Amorim. Quero agradecer você mais uma vez, pelo carinho de sempre, dizendo a você, aqui nós mostramos os fatos. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado ao estúdio, tudo. Obrigado. Tá? Obrigado por tudo.